Hora de falar sobre o São Paulo. Com mais uma despedida, essa tem sido a notícia mais comum do Tricolor versão 2025. Quem está de saída agora é... Salve, salve galera! Voltamos nesta sexta com as últimas notícias dos bastidores do São Paulo. Renato Gaúcho diz sim para treinar o Tricolor. Diretoria do clube vai usar dinheiro da venda de Vililon Gomes para pagar salários atrasados do elenco. Jorge Nicola revela a saída de mais um jogador do São Paulo. Confira essas notícias e os comentários da mídia esportiva neste vídeo, mas antes de tudo, deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for um inscrito. Hora de falar sobre o São Paulo. Com mais uma despedida, essa tem sido a notícia mais comum do Tricolor versão 2025. Quem está de saída agora é Santiago Longo. Volante que não disse a que veio, ele havia sido contratado por empréstimo no segundo semestre do ano passado junto ao Belgrano. Operação de $300 mil, que teria um acréscimo de mais $200 mil se o Santiago Longo tivesse alcançado algumas metas estabelecidas em contrato. Ficou bem longe de bater qualquer meta, até porque quase não jogou. Foram 3 partidas nesse ano e apenas 2 na temporada passada. Chama atenção o fato de que no ano passado, quando da contratação do Santi Longo, chegou-se a noticiar que o Zubeldia ligou para ele pedindo sua contratação. No final das contas, a passagem foi para lá de discreta. E ela acabou sendo facilitada porque o São Paulo nem quitou os $300 mil que havia combinado com o Belgrano em setembro de 2024. Com a saída do Santiago Longo, o São Paulo se aproxima de 20 baixas no seu elenco. Na comparação com o ano passado, é bem verdade que quase todos os atletas que saíram com pouco espaço, nenhum deles titular absoluto, pelo contrário, eram atletas que ocupavam espaço e que garantiam um valor alto na folha salarial. Vocês sabem que o São Paulo precisa reduzir sua folha para conseguir um fluxo melhor de caixa e também para respeitar o orçamento. Bora falar agora sobre a possibilidade de Fabrício Angeleri não ser mais contratado pelo Corinthians. Existia enorme otimismo no Timão no início dessa semana para a contratação do lateral esquerdo de 30 anos de idade que pertence ao Getafe. Até porque na Espanha ele praticamente não joga, última atuação na temporada europeia passada. Diante desse cenário, o Corinthians fez uma proposta de empréstimo sem custos, com opção de compra por valor baixo, mas o Getafe acabou encontrando outros interessados dispostos a pagar mais. E o Corinthians deixou bem claro desde o início que não pretende entrar em leilão e nem quer gastar nada com um jogador de 30 anos de idade que tem números pífios no futebol espanhol. Ele só conseguiu ser titular em 10 partidas durante 2 anos e meio de campeonato espanhol. Diante desse cenário, apesar do pedido do técnico Ramon Dias, existe uma chance real de o Angeleri não ser mais contratado, até porque era muito mais um esforço da comissão técnica argentina do Corinthians do que propriamente do presidente Augusto Melo, que tem feito esforços para reduzir custos. Quanto menos gente chegando, maior a possibilidade de o Corinthians se acertar financeiramente. Angeleri, que custa $800 mil por mês ao Getafe, se o Corinthians se acertasse com o clube espanhol, seria responsável por arcar com 100% dos vencimentos do jogador. Só para completar sobre o Timão, Angeleri era a 4ª tentativa diferente do Corinthians para a lateral esquerda somente em 2025. Antes, o Timão já havia feito esforços por Wendel, que acabou se acertando com o São Paulo, por Arana, que continuou no Galo, por Renan Lodge, que teve a sua permanência definida no Al Hilal, especialmente depois da saída do Neymar. Só para completar sobre o Timão, o presidente da Gaviões revelou uma conversa com líderes do elenco. É que a torcida organizada do Corinthians ficou bastante irritada com o comportamento do time no empate em 1-1 contra a Universidade Central, jogo disputado na noite dessa quarta-feira em Caracas, na Venezuela, pela partida de ida dos playoffs da pré-Libertadores. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau! Salários de carteira estão em dia. As imagens que venceram no dia 31 de janeiro não estão pagas. É um direito de imagem. Tem um acordo com os jogadores para pagar até dia 28, ou seja, até o final de fevereiro, que é o final da semana que vem. Sexta-feira da semana que vem. E tem a premiação pelo 6º lugar do Campeonato Brasileiro, que está acertado com os jogadores, que será pago parceladamente. Então é essa a situação.
A impressão que eu tenho, um pouco de apuração, um pouco de impressão, é que o problema do São Paulo é mais tático do que da motivação pelo salário, né? Você pode ter um problema de motivação por outros motivos, mas eu acho que não me parece que seja a questão do salário. A lembrança da Mili do caso do Vampeta, o Flamengo atrasava naquela época 3 meses de salário, né? O Vampeta falava uma coisa que era, na época, foi muito simbólica, porque era um sinal do que estava acontecendo naquela época do Flamengo. O Flamengo passou dessa fase de longe, né? A história de vocês fingem que pagam, a gente finge que joga. Eu não acho que é isso que está acontecendo no São Paulo. Agora, também não acho que vai ter um problema com o Zubeldia, a não ser que tem um problema do Novo Horizontino do ano passado repetido, que na prática, não foi naquele dia, mas na prática foi o que derrubou o Carpini. Vamos ouvir os próprios jogadores falando sobre essa questão e sobre o desempenho do time? E o Hernan, primeiro acabou de chegar. o Oscar. Antes de chamar, ó, quem está chegando aqui, ó. Cheguei. André Hernan está chegando para se juntar ao nosso sofá aqui. Eu espero que com novidades, com apurações. Vou colocar os óculos aqui, ó. É isso, guarde os óculos. Não sei se Até porque tá um frio danado nesse estúdio, gente. Não sei se você... Primeiro, boa tarde. Muito bom estar de volta. Não sei se o tema aqui é salários, é isso? A gente estava falando disso. Então, eu tenho uma informação boa aqui já para trazer para vocês. O que o São Paulo já acertou com os jogadores, a questão da premiação que vai ser paga, teria que ser paga pós-classificação direta, né, na Libertadores. Essa é a premiação. Então, o São Paulo chama os líderes e acerta assim, vai pagar essa premiação em 3 parcelas. E essa primeira parcela vai ser paga quando chegar a primeira parcela do pagamento do Porto pelo William Gomes. Então, chegando essa grana ficando disponível, vai pagar a primeira parcela das 3 da premiação para o elenco todo. Do 6º lugar do Brasileiro. E aí, depois desse primeiro pagamento, 30 a 60 dias. Aí, independentemente se o Porto depositar. 30 a 60 dias. Então, três vezes a premiação, está tudo certo. E o pagamento E tem previsão para esse Pix do Porto cair? Eles estão esperando no máximo em 30 dias. Certo. E o pagamento de luvas, pelo que eu apurei, é apenas um mês de luva que tá atrasado. De direito de imagem. Desculpa, de direito de imagem. Direito de imagem e luva. Venceu dia 31, eu acabei de dizer isso aqui. Venceu dia 31 de janeiro. Isso. E aí o São Paulo... acerto é pagar até sexta-feira da semana que vem, dia 28. Que é o último dia do mês. Exatamente, o mês subsequente. Lembrando que o salário registrado em carteira, esse não está atrasado, até porque o clube nem pode correr esse risco, porque depois de 3 meses o jogador fica livre para acertar com outro time, né? Ele ganha essa liberdade. Tá aí o Lucas, então, prestando apoio ao técnico Luiz Zubeldia, dizendo que confia no trabalho dele e que o atraso de salário não vem influenciando o time em campo. Ô, Hernan, pensando ainda no quanto essa questão reverbera dentro do elenco, né? O Lucas trouxe a palavra dele, mas será que os outros pensam da mesma forma? A gente até estava debatendo aqui o quanto isso pode afetar o jogador em campo, né? Uma questão emocional, uma questão de motivação. Você acredita nisso pelo que você conversa ou são coisas paralelas, distintas e uma não influencia a outra? Existem 2 situações que estão acontecendo hoje internamente no São Paulo. A primeira é a pressão e a cobrança em cima da melhora do trabalho da comissão técnica. E eu posso falar isso em cima da pressão que eu quero dizer, o futuro do Zubeldia daqui a pouquinho. Mas a outra parte que eu quero dizer e que é importante e que é muito do que o Lucas falou na zona mista e o Caleri também, os líderes do elenco estão insatisfeitos com o desempenho do time como um todo. Então, assim, os líderes estão cobrando melhoria no time e eles também estão se cobrando. Então, assim, fica muito assim, beleza, o trabalho precisa melhorar, o técnico, existe uma questão ali de que tem pressão em cima dele. Jogador não é criança, jogador sabe quando o técnico está pressionado e eles sabem que há uma pressão e há um questionamento em cima do trabalho do Zubeldia. Só que entre os jogadores, no fechamento do vestiário, eles têm a consciência de que esse time pode dar mais. E eles sabem que daqui a pouco estarão também na linha de crítica. Aliás, muita gente já começa a debater
Ah, mas o elenco tem mais qualidade do que o ano passado e não está entregando. Ah, mas os jogadores precisam entregar mais. Não é só a comissão técnica, quem joga é o jogador, né? Uma coisa é o trabalho durante a semana, outra coisa é o desempenho dentro de campo. Então, os jogadores estão percebendo que precisam melhorar. E há uma cobrança entre eles para que o time tenha essa melhora. E isso parte dos líderes. Rafael, Caleri, Lucas, Oscar, com todo o elenco. Juntou todo mundo e falou, precisa melhorar, esse time pode mais. Daqui a pouco começa a crítica pesada em cima da gente. Então, os jogadores estão muito nesse movimento. E aí é uma pressão sobre eles mesmos, né? Que eles também consideram que eles podem melhorar, mas imagino que sobre o trabalho da comissão técnica também, coletivamente, ou seria mais algo fechado entre os jogadores mesmo? Entre eles. Tá, é uma parada entre eles, tá. Porque o trabalho está lá, né? O próprio Lucas falou, o Zubeldia faz um bom trabalho, a gente tem que defender ele. O mesmo discurso que se tinha quando tinha o trabalho do Carpini. O próprio Lucas saía nas entrevistas e falava, não, o trabalho do Carpini é bom, tem que deixar ele trabalhar. Publicamente era de apoio ao Carpini. Publicamente era assim, e sempre vai ser, né? Mas assim, a questão dos jogadores é o que está pegando, e que era um movimento que não se via antes, e que dessa vez está muito nítido. Que no ano passado se falava o seguinte, que desde o ano passado, ou desde o ano retrasado da Copa do Brasil, que o grupo que antes... E agora vamos com a última notícia deste vídeo. Renato Gaúcho diz sim para treinar o tricolor. Mas antes dos detalhes dessa informação bombástica, não se esqueça de logo após este vídeo de clicar no link abaixo para aproveitar os últimos dias oferta de lançamento do e-book A História do São Paulo, das origens aos dias atuais. Se você é apaixonado pelo tricolor paulista, vai se encantar ainda mais quando souber de tudo que revelamos neste e-book. Toda a trajetória do time da fé, os detalhes e curiosidades jamais divulgados pela imprensa, o perfil completo dos maiores ídolos que vestiram o manto sagrado são paulino e muito mais. Renato Gaúcho participou do programa Charla Podcast no YouTube e foi questionado se treinaria o São Paulo. Antes de tudo, vale lembrar que Zubeldia vem balançando no cargo do tricolor, pois conseguiu apenas uma única vitória nos últimos 7 jogos do time e se arredondarmos a conta dos últimos 5 jogos, a equipe não venceu nenhum jogo. Embora a diretoria do SPFC não deseja demitir Zubeldia, o ex-grêmio, Renato Gaúcho surgiu como opção ao ficar livre no mercado da bola. Junto com Diniz, o técnico gaúcho é uma grande sobra para o treinador do tricolor paulista. Ao ser perguntado se treinaria o SPFC, por não ter praia na cidade, Renato Gaúcho respondeu: no Sul não tem praia, no Paraná não tem praia. A declaração do ex-técnico deixou claro a sua opinião de que aceitaria um convite da diretoria para comandar o São Paulo. Foi um sutil aviso do treinador à cúpula São Paulina. Ele ainda completou a fala dizendo: eu sou profissional. E o São Paulo é um grande clube. E aí, torcedor, você gostaria de ver Renato Gaúcho no comando do São Paulo? Comente aqui embaixo a sua opinião. E nesse vídeo não tem salve-salve, mas se você quiser ganhar um salve-salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários e a cidade de onde estar falando.